A lógica subjacente e a razão do que vemos com a OPCW e a AIEA, e o que vimos lá nos anos 90, é basicamente criar uma narrativa de propaganda que justifique a beligerância ocidental e a condução agressiva de guerras. E como você disse, e claro, esse é o argumento do Mearsheimer em Por que os líderes mentem, em democracias liberais, na verdade, há ainda mais mentiras, porque as populações precisam ser levadas a acreditar que seus países estão fazendo a coisa certa. Olá a todos, aqui é Pascal Lotas, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com o Dr. Piers Robinson, cientista político, ex-professor da Universidade de Sheffield e atualmente co-diretor da Organização para Estudos de Propaganda, além de diretor de pesquisa do Centro Internacional para a Justiça do 11 de setembro. O Dr. Robinson escreveu um excelente artigo no Substack sobre a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, suas ações no Irã e as semelhanças com a muito criticada OPAC, e de modo geral, o papel da mentira por meio de instituições, ou digamos, a propaganda de guerra através de instituições terceiras. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Dr. Robinson, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado por dedicar seu tempo, porque você pesquisou um pouco sobre a AIEA, mas sua principal especialidade é a OPAC. Talvez você possa realmente nos ajudar a esclarecer um pouco, porque o que vimos acontecer nas últimas semanas é como essa instituição internacional, a AIEA, que está localizada na neutra Áustria e deveria ser um árbitro neutro, um órgão de fiscalização em todos os assuntos, tem sido usada para criar um caso de propaganda para uma guerra contra o Irã. Você pode explicar isso para nós? Sim, quero dizer, para começar com a AIEA e as questões envolvendo o Irã e os ataques ao Irã. Bem, estamos nesses estágios iniciais em que é preciso investigar isso formalmente e de um ponto de vista acadêmico. Mas certamente parece que a AIEA acabou sendo envolvida essencialmente na campanha de propaganda para levar os Estados Unidos e Israel à guerra contra o Irã. Então, você teve a declaração emitida pela AIEA sobre não conformidade, literalmente, poucas horas após o ataque israelense ao país. Você tem, é claro, toda essa polêmica de fundo sobre a Palantir e a plataforma Mosaic, que estavam sendo usadas para coletar dados e informações, e que muito provavelmente podem ter sido usadas para permitir que a AIEA fizesse essa declaração, sugerindo fortemente ou implicando não conformidade por parte do Irã. De certa forma, especialmente considerando o momento, tudo isso tem todas as características de um grande órgão de fiscalização, como você descreveu, sendo essencialmente envolvido em uma campanha de propaganda para sustentar o ataque ao Irã, e o que, na verdade, é uma operação de mudança de regime de longa data em relação ao Irã. E para mim, trabalhando, eu trabalhei extensivamente na questão da OPAC, que é a Organização para a Proibição de Armas Químicas, que é, se a AIEA é o órgão de fiscalização nuclear, essa é a de armas químicas. E como se sabe, a OPAC está envolvida há muitos anos nas alegações de uso de armas químicas na Síria. E você sabe, agora temos um grande corpo de evidências documentando a manipulação e efetivamente a corrupção de partes dessa organização para apontar o dedo para o governo sírio em relação a supostos ataques com armas químicas, realmente se encaixando em uma operação mais ampla de mudança de regime contra a Síria, que claro foi bem sucedida agora porque o governo sírio caiu em dezembro de 2024 para derrubar aquele país. E então, em relação ao que acabamos de ver com o Irã e a AIEA, isso claramente se encaixa com o que sabemos, e podemos entrar em alguns detalhes da OPCW em alguns minutos. Mas isso se encaixa com o que sabemos sobre a OPCW. Mas claro, também se encaixa com um pano de fundo ainda mais amplo, voltando à invasão do Iraque em 2003 e até antes disso, com o papel da Uniscom e da Winmovic no Iraque
e com as inspeções de armas e assim por diante. E aí você vê um padrão semelhante, essencialmente dessas organizações sendo usadas, manipuladas e, se não se deixam manipular, acabam sendo marginalizadas e assim por diante. Mas basicamente operam dentro desse contexto em que estão muito alinhadas aos interesses da política externa ocidental. Então, para concluir o resumo aqui, esse é um grande pano de fundo e padrão, ou estrutura, que podemos observar agora, onde essas organizações, que obviamente foram criadas para manter a paz internacional e afins, na verdade, foram subvertidas aos interesses, nesse caso, das operações ocidentais de mudança de regime no sistema internacional. E claro, isso é um grande problema, porque essas instituições acabam servindo na prática como propaganda de guerra. E elas realmente servem. E eles deveriam fazer o oposto, certo? Eles deveriam estar lá justamente para evitar que a escalada aconteça. E agora vemos como eles têm sido usados sistematicamente ao longo das últimas décadas. Mas você pode talvez traçar a origem disso? Quero dizer, recorrer ao PCW é o caminho óbvio, mas você disse que também existem precursores disso. Desde quando os detentores do poder usam essas organizações internacionais para realizar operações de mudança de regime? Bem, tenho certeza de que serei criticado por alguns dos meus amigos e colegas por não voltar o suficiente no tempo para identificar quando esse processo de manipulação das organizações internacionais começou. Quero dizer, acho que uma forma de olhar para isso é simplesmente aplicar algumas teorias básicas de relações internacionais, certo? Temos a interpretação liberal do sistema internacional, ou a interpretação institucionalista, que percebe ou argumenta que, até certo ponto, esse tipo de organização é razoavelmente autônoma, ou autônoma em algum grau, e pode desempenhar o papel por qual foi criada. Mas é claro, os realistas nunca aceitaram isso de forma alguma. Os realistas sempre sustentaram essa linha de que as organizações internacionais são uma fachada para o realismo político no fim das contas. E isso sempre foi assim. Sem nos aprofundarmos na longa e complexa história da formação das Nações Unidas e afins, acho que, no que diz respeito ao uso e abuso muito evidente dos órgãos de fiscalização de armas proibidas, por assim dizer, podemos voltar ao Iraque em 91, durante a Operação Tempestade no deserto, após a invasão do Kuwait. Depois disso, é claro, vieram as resoluções da ONU, exigindo que o Iraque desmantelasse seus programas químicos, biológicos e nucleares, etc. A UNSCOM foi a organização da ONU criada para isso, os inspetores de armas. E claro, o famoso Scott Ritter fez parte da UNSCOM em várias fases. E ao longo dos anos 90, ficou cada vez mais evidente que, por um lado, havia a autoridade das Nações Unidas sendo imposta, a ideia de que o Iraque precisava cumprir, precisava se desarmar, e assim por diante, após a Primeira Guerra do Golfo. E de fato, ao longo da década de 1990, ficou cada vez mais claro, pelo menos para os iraquianos, e depois para alguns observadores, e acho que Scott Ritter faz esse argumento, que na verdade a UNSCOM não estava apenas verificando, garantindo que as armas biológicas, químicas e nucleares estavam sendo destruídas. Ela também estava coletando informações de inteligência e repassando essas informações para a CIA, ou até mesmo que algumas das pessoas envolvidas na operação eram da CIA. E efetivamente, estava fornecendo informações de inteligência que seriam usadas como parte de uma guerra de mudança de regime, então alvos and the Atherford Tessine. E isso estava se tornando cada vez mais evidente durante a década de 1990. O segundo ponto era essa ideia de que, independentemente do que o Iraque fizesse para demonstrar conformidade, novos problemas ou erros em relatórios, etc., seriam identificados e usados para apresentar ao Conselho de Segurança da ONU, dizendo: vejam, o Iraque não está em conformidade. Precisamos manter as sanções. Então essa busca contínua por armas de destruição em massa, com o Iraque sempre dizendo:
olhem, já nos livramos de todas elas. Não estamos mais produzindo essas coisas. E então os inspetores apresentando evidências para mostrar que, bem, há uma indicação de não conformidade aqui. Isso estava sendo usado apenas para manter as sanções mais amplas contra o Iraque. Então você pode ver como essa estratégia foi projetada, em última análise, apenas para manter a pressão sobre o Iraque. E isso aconteceu ao longo dos anos 1990, até que os inspetores foram retirados quando Clinton bombardeou em 1998. E depois eles foram retirados antes de entrarem novamente no período que antecedeu a Guerra do Iraque, quando todo o ciclo começou de novo, com Hans Blix, claro, liderando as inspeções. E novamente, os americanos pressionavam por uma confirmação de sua inteligência de que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Então acho que esse é um bom ponto de partida para entender como chegamos à situação atual, em 2003, em termos de uma corrupção, manipulação e uso bastante bem documentados e óbvios, neste caso, das inspeções de armas da ONU para servir, neste caso, aos interesses estratégicos dos Estados Unidos contra o Iraque. Sim, e o que você acabou de dizer, sabe, essa pressão constante para realmente produzir evidências do que os Estados Unidos queriam ter como evidência e para usá-las publicamente, culminou na famosa e estúpida frase de Donald Rumsfeld: ausência de evidência não é o mesmo que evidência de ausência. Isso já é uma falácia lógica em si mesma. Mas foi nesse ponto que eles basearam a afirmação de temos provas de armas de destruição em massa, que depois foi, claro, completamente, absolutamente, 100% desmontada. E não há mais dúvida sobre isso, certo? Eu ia mencionar também os conhecidos conhecidos, e assim por diante que ele inventou conhecidos conhecidos e desconhecidos conhecidos, blá blá blá. Mas tudo isso, sabe, é uma pirâmide constante de propaganda. E parte disso, uma grande parte, é construída sobre uma camada muito espessa de trabalhos anteriores dessas instituições. E acho que a OPCW também é um caso principal. Você pode talvez explicar de novo sobre o que é esse escândalo todo? Porque as armas de destruição em massa são bem conhecidas, a OPCW nem tanto. Sim, quero dizer, com certeza. Acho que você está absolutamente certo. Acho que está bem estabelecido, até mesmo do ponto de vista acadêmico, que a inteligência sobre armas de destruição em massa foi manipulada e assim por diante. Não havia nenhuma lá, etc. Então, você começa a entender como o jogo estava sendo jogado em relação ao Blix e tudo mais. Mas claro, também no período que antecedeu a invasão do Iraque, e isso é uma transição para a OPCW, José Bustani, que foi o primeiro diretor-geral da OPCW, foi forçado a deixar o cargo, efetivamente a pedido de John Bolton. E acredito que o próprio José Bustani afirma que John Bolton chegou a insinuar para ele que sabemos onde seus filhos moram em Nova York. Ou seja, uma ameaça clara a José Bustani. Ele foi forçado a sair da OPCW, principalmente porque não estava colaborando com as alegações da inteligência americana sobre armas químicas iraquianas, e assim por diante. Então ele foi afastado. Ele venceu com sucesso uma investigação ou queixa da Organização Internacional do Trabalho contra os Estados Unidos posteriormente. Portanto, ele foi injustamente forçado a deixar seu cargo de diretor-geral. Mas isso foi um pequeno indicativo do que viria a acontecer, com a OPAC avançando para 2011, 2012, quando começou a guerra de mudança de regime contra o governo sírio, tendo como pano de fundo a Primavera Árabe, que também é um conjunto de fenômenos bastante questionável, como você bem sabe. Mas houve então, essencialmente, uma tentativa de derrubar o governo sírio, e ao longo do tempo, um acúmulo de alegações de uso de armas químicas. Isso, na verdade, começou bem cedo, em 2012, e o ataque alegado mais proeminente no início foi em Homs. Isso acabou sendo descartado porque inicialmente foi apresentado e vendido como um ataque com agente neurotóxico. Mais rapidamente ficou claro que não era esse o caso. Até mesmo o Departamento de Estado dos Estados Unidos recuou da afirmação.
dizendo que na verdade parecia ser uma confusão das pessoas entre gás de controle de distúrbios, etc., com sarin e outros agentes. Mas então, claro, em 2013, houve o ataque de Ghouta, com grande número de vítimas. Tudo isso no contexto em que o governo Obama havia estabelecido uma linha vermelha para o governo sírio, dizendo que qualquer uso de armas químicas seria justificativa para os Estados Unidos lançarem um ataque massivo contra a Síria. Isso foi em 2013. Não quero entrar muito na controvérsia sobre isso. Seymour Hersh argumentou imediatamente que esse ataque foi realizado por grupos de oposição. As evidências de seus contatos indicavam que os vestígios de sarin, na verdade, não eram provenientes dos estoques do governo sírio. Eles eram de grupos de oposição. Além disso, há um tipo de evidência circunstancial em torno de agosto de 2013. O governo sírio havia, na verdade, convidado as Nações Unidas e a OPAC para investigar um ataque contra seus próprios soldados. Em março de 2013, literalmente no dia seguinte a um ataque com sarin contra seus próprios soldados, eles foram diretamente ao secretário-geral das Nações Unidas e disseram: olha, nossos soldados foram atacados. Parece ser um agente neurotóxico. Queremos que vocês venham investigar. E então, quando a equipe da OPAC-ONU finalmente conseguiu entrar para investigar em agosto de 2013, literalmente cerca de uma semana após terem chegado a Damasco, houve de repente um ataque com foguetes de sarin nos subúrbios de Damasco, bem diante dos inspetores de armas da ONU-OPAC. Então espera-se que acreditemos que Assad, tendo convidado equipes da ONU-OPAC para investigar um ataque contra seus próprios soldados, então escolheu lançar um ataque massivo de sarin em Damasco, bem na frente dos inspetores de armas da ONU-OPAC, o que é uma proposição absurda. Mas esse evento aconteceu, e depois veio a pressão para que os Estados Unidos lançassem, para que Obama interviesse. Os russos acabaram intermediando um acordo com o governo sírio, dizendo: olha, talvez a melhor saída neste momento, mesmo que você não seja responsável por esse ataque, seja simplesmente aderir à Convenção de Armas Químicas. E foi isso que a Síria concordou em fazer. Então aconteceu. A Síria entregou todos os seus estoques de sarin, que eram principalmente estoques estratégicos destinados a contrabalançar a ameaça nuclear israelense. Assim, houve a adesão da Síria à CWC, a Convenção sobre Armas Químicas, e houve a supervisão do desmantelamento e destruição de todos os seus mísseis e estoques de sarin, e assim por diante. Fim do programa, 2013. Então, em 2014, de repente surgem alegações de que cilindros de gás cloro estão sendo lançados de helicópteros sobre a população. E o governo sírio, tendo aderido e entregue seus estoques sofisticados de sarin, agora teria decidido começar a lançar cilindros de gás cloro de helicópteros, o tipo de gás que você encontra em piscinas, por exemplo. O tipo de material que se coloca em piscinas. E foi aí que a OPCW realmente começou a se envolver, porque eles foram então encarregados de responder a essas alegações de que o governo sírio teria de repente começado a lançar cilindros de gás cloro. Eles criaram o que ficou conhecido como missões de apuração dos fatos, que basicamente eram equipes enviadas para investigar ataques supostamente ocorridos. Isso aconteceu por muitos anos. De 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, isso está como. E aqui, se sou ciente do tempo, que começa para se por cima. E recente visita mans cloriza. As missões de apuração de fatos que foram estabelecidas não estavam operando dentro do marco da Convenção sobre Armas Químicas. As missões de apuração de fatos não tinham supervisão das divisões científicas da OPAC. Assim, a divisão de verificação, por exemplo, não tinha supervisão nem envolvimento nas missões de apuração de fatos. Todas eram controladas pelo gabinete do diretor-geral. Portanto, essencialmente, havia um controle burocrático ou político das missões de apuração de fatos enviadas para investigar esses supostos ataques.
Não havia supervisão ou gestão científica adequada por parte do gabinete do diretor-geral. E claro, com o passar do tempo, o gabinete do diretor-geral foi ocupado, por exemplo, por alguém que tinha uma posição significativa nesse escritório. Depois, foi ocupado por Sebastian Bra. E ambos esses indivíduos, Sebastian Bra é um diplomata de carreira da França e Robert Fairweather é um diplomata de carreira do Reino Unido. Então você tinha pessoas que estavam essencialmente associadas a países que eram beligerantes na guerra contra a Síria. Tanto a França quanto o Reino Unido estiveram envolvidos, por exemplo, no bombardeio da Síria, etc. Esse é o cerne do problema com a missão de apuração dos fatos que foi enviada. Só em 2018 é que o tipo de problema que isso estava criando, em termos de distorção das investigações, ficou absolutamente transparente. Em 2018, houve um suposto ataque químico em Douma, um subúrbio de Damasco. Resumidamente, o que aconteceu foi que, no final das contas, 2 dos cientistas envolvidos na investigação efetivamente denunciaram, revelando que a investigação havia sido corrompida para apontar o dedo para o governo sírio. E isso veio à tona por meio de documentos vazados em 2019. Houve o depoimento de um funcionário da OPCW a um painel em Bruxelas detalhando o que havia acontecido. Mas talvez o exemplo mais claro e precoce da corrupção na investigação do suposto ataque em Douma tenha sido o relatório inicial produzido e escrito por Brendan Whelan, um dos inspetores mais experientes da OPCW. O relatório inicial sobre Douma basicamente dizia, lendo nas entrelinhas, que aquilo não parecia certo. Os cilindros, que supostamente teriam sido lançados de helicópteros e atravessado telhados, não apresentavam danos suficientes para confirmar que esse era o caso. Os 43 civis que morreram em um prédio como resultado desse ataque não pareciam ter morrido por envenenamento por gás de cloro. Os sintomas deles não são compatíveis com isso. E assim, esse primeiro relatório levantou todos esses tipos de questões, que basicamente pintaram o quadro de que, na verdade, isso poderia muito bem ter sido um ataque encenado. Se os civis não morreram por cloro, etc. Se os cilindros não foram lançados de helicópteros, por exemplo, então há outra coisa acontecendo, não o ataque do governo sírio. Agora, o relatório dele, que foi acordado por toda a equipe que foi a Douma, foi secretamente alterado no último minuto por alguém, cuja identidade ainda não sabemos, embora tenhamos nossas suspeitas, para remover todas essas dúvidas e basicamente sugerir que o governo sírio havia lançado gás de cloro em Douma. E isso foi essencialmente o início do conflito interno dentro da OPCW, quando Brendan Whelan, ao descobrir que o relatório havia sido adulterado e modificado por alguém, basicamente fez um protesto interno. Esses documentos agora estão disponíveis ao público. Então, o que aconteceu ali foi, só para voltar ao ponto de partida com a FFM, você tem uma investigação sendo conduzida, a equipe redige o relatório inicial, não o relatório final. O relatório inicial levantando várias questões muito sérias. Depois, outra pessoa entra, pega o relatório, o reescreve e tenta publicá-lo, criando um fato consumado para que a equipe, bem, o relatório está publicado e agora não há mais nada que possamos fazer. E esse foi o início de um tipo de corrupção interna, ou da corrupção da investigação de Douma. E você sabe, a partir daí, a coisa só foi se desenrolando. Já faz muitos anos que trabalho ao lado de Hans von Sponeck, José Bustani e Richard Falk, representando os denunciantes da OPAC. Isso está sendo discutido no nível do Conselho de Segurança da ONU, está sendo discutido dentro da própria OPAC, e há de fato um impasse no momento entre os americanos, os franceses e seus aliados na OPAC versus Irã, China, Rússia e outros, que estão dizendo, olha, essas questões precisam ser abordadas, etc. Mas isso lhe dá uma ideia clara de como as investigações foram manipuladas.
Você tem controle político sobre as investigações. E quando os inspetores começam a encontrar algo que é inconveniente para a narrativa que você está tentando manter, é preciso alterar os relatórios deles. Neste caso, quando os denunciantes efetivamente revelaram o que estava acontecendo, a resposta, claro, não foi o que teria sido a resposta razoável. Dizer, ok, temos membros importantes da equipe levantando questões sobre manipulação. Vamos fazer uma investigação adequada. O que a OPAC fez então, liderada pelo diretor-geral Fernando Arias, foi difamar e condenar os denunciantes, os cientistas, seus próprios cientistas e assim por diante. E ele continua fazendo isso até hoje, e assim por diante. Então você pode ver que a OPAC está presa nessa narrativa de propaganda em relação às armas químicas na Síria. Os inspetores tentam fazer seu trabalho, e quando conseguem se aproximar da verdade, acabam sendo silenciados. Seus relatórios são deixados de lado e eles próprios são difamados, a mando, neste caso, do diretor-geral da OPAC. Portanto, ele é cúmplice do encobrimento em relação a Douma e a Síria. Essa é uma longa e complexa história, resumida em cerca de 10 minutos. Sim, e você precisa dar o contexto histórico disso, porque isso faz parte de todo o processo, certo? O jogo todo é criar uma história tão complexa e tão difícil que você realmente precise de uma missão de apuração dos fatos para então poder começar a manipular o resultado disso, certo? E você pode se envolver na escrita da história, a história do jeito que você precisa que ela seja, para que a intervenção pareça ser a única coisa razoável. E também, a coisa certa a se fazer, certo? O que é moralmente correto é iniciar uma campanha massiva de bombardeio na Síria. E dá para ver como a OPCW e outras organizações também foram usadas pelos falcões nos Asmas para argumentar que o Obama estabeleceu linhas vermelhas e depois não cumpriu. Droga, somos tão fracos. Ah, tão fracos, tão fracos. Você está permitindo mais desses crimes de guerra que alimentam esse frenesi. E é aqui que acho realmente importante discutir também essa conexão entre propaganda e a fabricação de eventos. Quero dizer, esses eventos são fabricados para justificar coisas ao público em geral. Ou você vê outro motivo? Então veja o valor propagandístico como o principal motivo, porque em sociedades liberais, você precisa constantemente explicar por que precisamos ir e bombardear até virar pó as casas de outras pessoas e as pessoas que estão nelas, certo? Porque temos essa necessidade de nos vermos como os mocinhos. Precisamos ser os mocinhos. Portanto, precisamos pegar os vilões em flagrante. Essa é a única razão pela qual isso está acontecendo? Ou há outras questões em jogo? Bem, acho que a forma como você descreveu está certíssima. Qual seria a melhor maneira de descrever isso? A lógica e a justificativa subjacentes do que vemos com a OPCW e a IAEA e do que vimos lá nos anos 90 é basicamente criar uma narrativa de propaganda que justifique a beligerância ocidental e a condução agressiva de guerras. E como você disse, e claro, esse é o argumento do Mearsheimer em Por que os líderes mentem, nas democracias liberais, na verdade, há ainda mais mentiras, porque as populações precisam ser levadas a acreditar que seus países estão fazendo a coisa certa. Assim, os líderes ocidentais estão particularmente motivados a recorrer ao engano e à mentira, ao contrário dos estados autoritários e afins. Pelo menos é esse o argumento dele. Isso se torna, então, uma parte importante das democracias ocidentais para manter, como você disse, esse senso de legitimidade moral e superioridade. Nós somos os mocinhos, eles são os vilões. Nós seguimos as normas internacionais, eles não. E dentro desse contexto, se você consegue contar uma mentira de que os vilões estão usando armas químicas, nucleares, etc., isso se torna uma retórica poderosa e legitimadora para suas próprias populações e permite que você persiga, essencialmente, guerras agressivas de mudança de regime e afins. E eu acho que esse é o principal motivo.
manter essa fachada de legitimidade e superioridade moral, etc., enquanto travamos essas guerras de mudança de regime que já acontecem há muito tempo e sobre as quais sabemos por Wesley Clark e por vários outros documentos que tudo isso foi planejado desde os anos 1090 e assim por diante. Então, esse é um componente muito importante, mas não se trata apenas do público. Acho que também é uma questão de mobilizar a opinião global. Porque você vê isso acontecendo na OPAC, na Conferência dos Estados Partes, por exemplo. Você vê isso acontecendo no Conselho de Segurança da ONU, na Assembleia Geral, quando esses temas surgem. O Ocidente também está tentando dizer ao mundo que esses são os estados maus, aqueles são os estados bons. Se você quer estar conosco, precisa se alinhar contra China, Rússia, Irã. E, na verdade, todos esses países aparecem na controvérsia da OPAC. A Rússia foi acusada de estar envolvida na mendacidade do governo sírio em relação a supostos ataques com armas químicas, etc. O Irã sempre criticou o que foi feito com os inspetores da OPAC, que denunciaram irregularidades e assim por diante. Mas todos esses países precisam ser identificados como estados inimigos ou concorrentes diante do público global, e por aí vai. Então, quando tentam atrair os grandes jogadores do sistema internacional, por exemplo, Índia ou Brasil, acho que isso faz parte do jogo. A propaganda alimenta esse tipo de batalha e discurso em torno da tentativa de pressionar e persuadir países poderosos a aderirem à nossa posição em relação a qualquer conflito específico. Com pressa e atenção, vemos o mesmo roteiro sendo aplicado na Ucrânia. É claro, porque a OPCW está sendo usada para acusar a Federação Russa de usar, bem, nesse caso sim, violação da Convenção de Armas Químicas, mas não sarin ou cloro. Na verdade, acho que são gases de controle de distúrbios onde a OPCW está focando. Mas claro, isso faz parte da batalha mais ampla do Ocidente para conquistar corações e mentes em relação à Ucrânia, Rússia e assim por diante. Novamente, usando a mesma técnica. Então acho que o público-alvo é múltiplo. É tanto global, os diplomatas, etc., quanto a opinião pública mundial, mas também de forma crítica, a população doméstica, que eles precisam manter ou enganada ou totalmente apoiando as guerras que estão sendo travadas. Sim, fazer propaganda em casa, fazer propaganda no exterior. Mas qual é o peso do fator, digamos, de uma justificativa militar mais direta ou de uma justificativa de poder político? Porque, como você apontou, a OPCW também foi usada para espionar a Síria e identificar alvos. E agora temos indícios de que a AIEA fez algo muito semelhante para os Estados Unidos em relação a instalações no Irã, certo? Então você pode usá-la para inteligência. E também pode, não sei, usá-la para atacar diretamente o outro lado. E pode usá-la para convencer o outro lado a baixar a guarda, certo? E basicamente, até se livrar de algumas armas que, se a situação apertar, poderiam realmente salvá-los, não é? Então você tem várias... É realmente conveniente ter essas ferramentas de implementação de poder, não é? Sim, quero dizer, acho que esse é um ponto muito bom. Quero dizer, de certa forma, quando falo sobre propaganda, propaganda não é apenas sobre conquistar corações e mentes no sentido puramente discursivo. Sempre se trata de tentar afetar o mundo real. Então, a narrativa propagandística, seja sobre o Iraque, Síria ou Irã, é sobre manter as populações alinhadas para que você possa então atacar o país, para que possa realizar ações no mundo real. Agora, como você apontou corretamente, isso fica claro com a AIEA, que existe esse vínculo direto onde você pode usar as informações que está coletando. As missões de apuração de fatos, possivelmente, certamente no caso da UNSCOM, estavam sendo usadas para espionagem. Certamente temos essas evidências sobre a AIEA, etc. E isso tem uso militar direto e assim por diante. Então, claramente, há esse componente nisso. Acho que também é importante entender esses processos, essencialmente como operações de bandeira falsa. Depois de Douma, França, Reino Unido e Estados Unidos bombardearam a Síria. Após Khan Sheikhoun, suposto ataque com agente nervoso em 2017, os mesmos países bombardearam.
Você cria esses eventos para então permitir, para criar justificativa para uma ação militar direta. E certamente com a AIEA no Irã, parece ter coincidido com uma tentativa muito coordenada de Israel e em parte dos S-1000s de derrubar o governo iraniano. Então esse é o tipo de lógica militar. E eu acho que, de certa forma, operações de bandeira falsa ou gatilhos de guerra fabricados são como esses eventos, por assim dizer, fabricados ou encenados, alimentam ações militares diretas e assim por diante. Então sim, e novamente em relação à Síria, sem entrar em muitos detalhes, mas com os supostos ataques químicos na Síria, quer dizer, essas são coisas reais, certo? Chemical weapons attacks. I mean, these are real things, right? It's not that the whole thing has been fabricated. Não é que tudo tenha sido fabricado. Existem elementos de fabricação ao redor deles, mas também há ataques reais ocorrendo. A questão é que a atribuição ou responsabilidade por esses ataques não é do governo sírio. São as forças de oposição e assim por diante. Então há ataques reais sendo realizados, pessoas reais sendo mortas. E no caso de muitos dos episódios que analisamos de supostos incidentes com armas químicas na Síria, há indícios da atuação de serviços de inteligência ocidentais nos bastidores desses acontecimentos. Ou seja, essas são atividades ligadas à inteligência. Não se trata apenas de propaganda para moldar a percepção interna, mas também de viabilizar ações militares diretas como parte da estratégia de guerra para mudança de regime. Pela sua pesquisa, o que precisaria ser feito para evitar isso? Porque parece que parte de como isso funciona é que países poderosos conseguem colocar seus próprios representantes, certo? Especialmente se você os coloca na posição de diretor-geral e em outras posições-chave, com algumas pessoas certas, você basicamente controla tudo. Agora, precisamos de uma OPCW. Precisamos de uma AIEA, precisamos de instituições internacionais, porque elas deveriam exercer essa função de mediação, certo? Construção de confiança e assim por diante. Não devemos jogar fora o bebê junto com a água do banho, ao dizer, ok, precisamos nos livrar dessas coisas, mas precisamos que elas funcionem. Você consegue pensar em algum exemplo de organização internacional que realmente faça seu trabalho corretamente e que não seja corrompida nesse nível? E o que é que cria essa possibilidade de corrupção? Bem, não tenho certeza se consigo pensar em uma organização internacional que esteja fazendo um bom trabalho, porque não venho investigando isso de forma sistemática. Tudo o que eu realmente conheço é o OPCW e, claro, o contexto em relação ao Iraque e agora com o Irã e a AIEA. Quero dizer, em termos de como fazer esses sistemas funcionarem corretamente. Voltando ao ponto que mencionamos antes, os realistas, a análise da Realpolitik, diriam que isso nunca vai funcionar. Essas coisas nunca serão mais do que fachada para a política de poder. Agora, claro, vamos considerar uma ideia mais liberal de que talvez essas instituições possam ser feitas para funcionar. Quero dizer, parte disso não é tão complicado assim. Eu diria que a primeira coisa é tentar lançar luz sobre o que tem acontecido. Esse é o passo inicial, essencial, que é de certa forma o que venho fazendo junto com Hans, José Bustani e Richard Falk, tentando mostrar o que está acontecendo. Porque se você pegar as pessoas, sei que parece terrivelmente complexo quando falo sobre alguns desses casos, mas na verdade, quando você olha para alguns desses supostos ataques e analisa os relatórios, percebe o quão manifestamente absurdas são algumas das alegações feitas. Sabe, eles não colocam muito esforço nessas campanhas de propaganda ou nesses eventos encenados, e se você observar de perto, pode ver claramente que há falhas. Então, obter essa transparência, encontrar uma maneira de explicar às pessoas o que tem acontecido, acho que já é um grande passo, porque quando elas sabem que estão sendo observadas e tudo mais, isso pode começar a modificar comportamentos. Depois de Douma, aliás, em 2018, não houve mais alegados ataques químicos na Síria. Por isso, acho muito plausível que as agências de inteligência que estavam orquestrando esses ataques perceberam com Douma que agora havia cientistas da OPAC dizendo que não era aquilo que os governos britânico e americano estavam afirmando,
e que talvez o tempo deles tivesse acabado, que não poderiam mais realizar esses ataques, e assim por diante. We can't carry out these attacks anymore and so on. So transparency helps and it helps you move closer. Então, a transparência ajuda, e ajuda você a se aproximar de ter organizações que vão cumprir seu papel. Mas, para obter uma transparência adequada, você realmente precisa de uma mídia tradicional funcionando, que vá reportar sobre as questões. E claro, estamos diante desse muro de concreto. Existem várias áreas em que a grande mídia não faz seu trabalho. Acho que em termos mais práticos, e certamente é isso que defendemos em relação ao OPAC, simplesmente trazer as missões de apuração de fatos para o âmbito da Convenção sobre Armas Químicas já seria um começo. Ok, garantir que essas investigações tivessem supervisão das divisões científicas, por exemplo, que seu trabalho tivesse que passar por revisão por pares, seria um grande avanço em termos de melhorar a qualidade dessas investigações. Outra coisa, e isso se conecta com o ponto sobre o envolvimento de atores de inteligência ligados ao Ocidente, é que as missões de apuração de fatos da OPAC passaram a depender completamente de evidências entregues a eles, basicamente por terceiros, que na Síria acabaram sendo os capacetes brancos, que claro eram ligados ao governo britânico, fundados por um ex-oficial militar britânico, James Le Mesurier, e assim por diante. Então, se você pensar do ponto de vista científico, ou mesmo apenas do ponto de vista legal ou de uma investigação policial, é absurdo depender essencialmente de participantes de um conflito como fonte de evidências, porque isso abre espaço para que essas evidências sejam corrompidas e manipuladas, o que é exatamente o que se vê em muitas dessas investigações. Evidências corrompidas e manipuladas, etc. Portanto, tentar simplesmente colocar, por exemplo, as missões de apuração dos fatos em uma base normal, por assim dizer, científica e objetiva, onde você não permite que elas dependam totalmente de informações vindas de grupos claramente alinhados no conflito. Isso já seria um começo. Então, todos esses tipos de medidas práticas podem ser tomadas. Mas esse é o argumento que Claire Daly e Mick Wallace apresentaram, porque eles produziram um relatório para a União Europeia após a controvérsia de Douma, e era parcialmente sobre isso, mas também parcialmente sobre como a solução para isso é. A Convenção sobre Armas Químicas é boa, basta garantir que ela seja cumprida e assim por diante. E assim, de certa forma, uma maior adesão ao tipo de regulamentações e normas que deveriam ser estabelecidas seria uma maneira de tornar essas coisas eficazes. Como alcançar isso, eu não sei. Como criar vontade política em uma área onde organizações internacionais não recebem muita atenção de jornalistas e do público em geral, certo? Elas são vistas como algo bastante distante da realidade da maioria das pessoas. As pessoas sabem sobre as reuniões do Conselho de Segurança da ONU e coisas do tipo. Isso é noticiado e assim por diante. Mas não acho que seja um extrato particularmente transparente, fiscalizado ou mesmo visível dos governos na política internacional. Portanto, é difícil determinar onde encontrar a vontade política para que eles façam seu trabalho corretamente. Dito isso, quero dizer, você sabe, há muito engajamento público globalmente agora em relação ao que aconteceu, o genocídio contra os palestinos em Gaza. Então, sabe, sempre há espaço para, eu acho, aumentar o escrutínio e a atenção. Quero dizer, Hans von Sponeck e Richard Falk, o livro deles de Princeton, que saiu no ano passado, é todo sobre como podemos resgatar as Nações Unidas. Então, para quem não sabe, Hans von Sponeck foi ex-secretário-geral adjunto nos anos 1990. Ele renunciou por causa da política de sanções ao Iraque. Richard Falk é professor emérito nos Estados Unidos, mas ambos são muito ligados, obviamente, às Nações Unidas ao longo de suas carreiras. A posição deles em seu livro é que a ONU está muito quebrada. É uma análise completa de todas as correções que agora precisam ser feitas para resgatar as Nações Unidas e trazê-las de volta aos seus princípios fundadores e ao que ela deveria fazer quando foi criada, que era manter a paz e a segurança internacionais, porque esse era seu objetivo principal.
E, claro, prevenir o genocídio. Então eu acho que há uma tarefa gigantesca aí, mas as soluções não são complicadas. Esses não são problemas complicados, pelo menos no que diz respeito à corrupção de que estamos falando. Acho que o desafio é criar a vontade política, onde as pessoas estejam dispostas a lutar por mudanças. Sim, mas vontade política é só uma parte. A outra é criar mecanismos que impeçam esse tipo de coisa de acontecer, certo? Quero dizer, acho que a OPAC é um exemplo claro de como não se deve permitir que um secretário-geral conduza investigações independentes sob o guarda-chuva da OPAC. É preciso criar uma instituição que tenha, primeiro, regras de transparência e, segundo, mecanismos de revisão. Vemos organizações internacionais onde, justamente por não serem corruptíveis, os Estados Unidos tiveram que dar um checkmate nelas. Estou pensando na Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio não funciona porque seu mecanismo de revisão está sendo bloqueado. Mas isso acontece porque a própria organização foi estruturada de uma forma que realmente dá a diferentes partes chances iguais de escalar seus casos. E, obviamente, isso era algo que faltava na OPAC e, aparentemente, é algo que falta na IAEA. Portanto, o equilíbrio político dentro do sistema, que impede que uma parte assuma o controle total da organização e a use como fachada para o mundo exterior, é crucial. Você acha que a OPAC e a IAEA, do jeito que funcionam hoje, são passíveis de reforma? Ou já precisa descartá-las como, ok, não funcionou, precisamos construir algo novo? Bem, acho que a OMC é um bom exemplo. Quero dizer, você provavelmente está analisando as estruturas pelas quais ela foi criada e estabelecida. Essas realmente precisam de uma reforma completa, no fim das contas. Quero dizer, voltando à resposta anterior, a resposta simples é garantir que elas operem dentro do marco da Convenção sobre Armas Químicas acordada. É uma boa convenção. É uma convenção sólida e sensata. Todo mundo quer isso. Sim, e você força a adesão a isso. Quero dizer, por exemplo, inicialmente, a OPAC deveria ser tudo. Tinha que ser por consenso. Todos tinham que concordar. Em algum momento, eles simplesmente abandonaram isso, então passaram a adotar regras de votação por maioria. Mas, claro, isso acaba ficando vulnerável ao tipo de pressão dos grandes jogadores. E é exatamente isso que vemos em relação à controvérsia de Douma, na OPAC, onde os Estados Unidos basicamente usam sua influência, reunindo os países do seu bloco para votar a favor e assim por diante. E você basicamente tem, como costuma acontecer agora na Conferência dos Estados Partes, países trocando insultos políticos entre si e por aí vai. Então isso se tornou altamente politizado e assim por diante. Então eu acho que, sabe, existe algum mecanismo pelo qual você pode obrigar essas organizações a cumprir os tratados? Bem, não. Na prática não existe, em última análise. Quero dizer, você não pode, por exemplo, tomar medidas legais contra organizações internacionais se elas forem comprovadamente corruptas. Elas estão protegidas disso e assim por diante. Então talvez isso seja algo que deva ser mudado. Talvez organizações internacionais devam ser, por exemplo, no caso dos denunciantes da OPAC, quando eles revelaram a verdade e depois foram basicamente difamados e tiveram suas carreiras arruinadas pela OPAC. Os denunciantes deveriam ter o direito de tomar medidas legais contra a OPAC, o governo sírio também, etc. Talvez esse seja um caminho a seguir para garantir que a responsabilização possa ser imposta por esse mecanismo. Mas eu acho que no caso da OPAC, isso já vem acontecendo há muito tempo. E claro, está centrado na Síria. Mas se você observar a forma como os países do bloco ocidental estão despejando dinheiro na organização, vê o diretor-geral assinando cheques e assim por diante, e as propostas na OPAC em termos de apoio financeiro para os próximos 2, 3 anos, etc. Isso tudo está tão altamente politizado
e tão claramente dentro do campo das potências ocidentais e não do resto do mundo. Não acho que deva simplesmente ser encerrado, mas acho que é preciso haver uma escala de investigação e reorganização que seja essencialmente abrangente para a organização. Eu suspeito que no caso da Síria, você tem muita coisa. Não são apenas pessoas cooptadas por potências ocidentais e pela OPAC. Suspeito que também haja agentes de inteligência que conseguiram se infiltrar na organização. Certamente foi o caso com a Uniscom, nos anos 1990. Não há motivo para pensar que não seja o caso com a OPAC agora. Então, quando você tem uma organização tão corrompida, há um trabalho enorme a ser feito. Mas eu acho que a longo prazo, sim, ela deve ser mantida. Essas instituições, assim como as Nações Unidas, podem desempenhar um papel importante para evitar guerras e coisas do tipo. Mas sim, há muito trabalho a ser feito para recuperá-las. É isso. Sim, concordo. Quero dizer, precisamos dessas organizações. E se não as tivermos, precisamos de outras. E então acabamos criando os mesmos problemas de novo, certo? Por isso essa pesquisa é tão importante, para entendermos onde essas coisas falham. E uma coisa fascinante é que geralmente, quando criamos instituições que fracassam, normalmente criamos novas versões delas. A ONU é uma nova versão da Liga das Nações. O Tribunal Internacional de Justiça é o sucessor dessas estruturas. Sabemos quando temos uma boa ideia, sabemos que devemos fazê-la funcionar, só parece que ainda não chegamos lá. Sim, e eu sei que algumas pessoas dizem que nunca se pode criar uma situação em que essas organizações de nível global farão mais bem do que mal. E eu não concordo muito com isso. Acho que elas podem ser uma força para o bem. Acho que você vê isso acontecendo, pelo menos no sentido de que a ONU cria uma plataforma para conscientização sobre o que está acontecendo em Gaza. Sim, ok. Mesmo que tenha sido ineficaz às vezes, pelo menos coloca o assunto na pauta e assim por diante. E claro, parte da ideia da ONU é essa noção de diálogo e comunicação. Então, sabe, esse é um desafio que vale a pena enfrentar. Só porque falhou, assim como a Liga das Nações falhou antes, e só porque a OPAC falhou tão gravemente nos últimos 10 anos, não significa que não devamos pelo menos manter alguma esperança de que podemos acertar na próxima vez. É uma luta contínua, não é? Talvez a gente só precise passar por fases em que as instituições são criadas, funcionam por um tempo e depois se corrompem. Então é preciso passar por esse tipo de reforma profunda, e assim por diante. Talvez seja uma batalha constante contra o poder, cedendo algum espaço aos realistas, e por aí vai. Ou seja, você nunca chega lá. Não vai existir uma ONU, OPAC ou AIE que seja perfeita e cumpra seu papel de forma absolutamente correta. Sempre será uma batalha e uma luta com atores nefastos que querem usá-las para os próprios fins. Com certeza. E claro, a questão é que o poder sempre busca obter mais poder. Por isso, eles tentam usar todas as vias que têm à disposição. Então, de certa forma, a luta nunca vai acabar. Conseguiremos contê-los o suficiente ou não? Dr. Piers Robinson, onde as pessoas podem encontrar você e suas análises? Quero dizer, como você mencionou no início, estou envolvido em várias organizações, todas com seus próprios sites. Tenho meu próprio Substack, está tudo meio espalhado por aí. Acho que se as pessoas acessarem meu perfil no Twitter, desculpe, X, me enganei, Twitter, que é Aluna Piers Robinson 1, lá realmente estão todos os links para as organizações com as quais trabalho, ou para meus textos pessoais, mas também para coisas como o Google Scholar, por exemplo. Então minha produção acadêmica pode ser acessada por lá. Então talvez acessar meu perfil no Twitter seja o melhor caminho. Também tem um site no WordPress, Piers Robinson, que tem uma biografia e também um resumo de publicações e participações, e por aí vai. Então as pessoas podem conferir meu trabalho lá. Desculpe não ser mais preciso, mas costumo me envolver em muitas coisas diferentes atualmente. Perfeito. Melhor sobrar do que faltar.
Vou colocar os links de tudo que você acabou de mencionar na descrição deste vídeo, logo abaixo. Confiram lá. Dr. Robinson, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado.